Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao CreusaCast. Este é o primeiro episódio da série A Escola como Legado Social e Profissional. E para esse CreusaCast de hoje, nós estamos aqui com o nosso ex-aluno, Joanderson César, né? Ele foi nosso convidado para a gente poder conversar hoje. Joanderson, seja bem-vindo, tá? Sinta-se à vontade, a gente vai conversar igual a gente conversa quando a gente está naquela mesa ali, conversando tranquilo, naquele cafezinho, para a gente poder discutir e fazer com que as pessoas entendam como é que a escola ela pode se tornar esse legado social e esse legado profissional. João Anderson, ele é empresário, né, cabeleireiro, há mais de 10 anos, é terapeuta capilar, educador nacional da Cosmetics. Fala melhor sobre você, se apresente e pode deixar aí também o seu arroba das suas redes sociais. Ok, Ivan. Primeiro, é um prazer, é uma honra estar aqui nesse momento, poder compartilhar vivências, experiências de vida mesmo, de conhecimento e de transformação pessoal e profissional. Bom, como ele já muito bem me apresentou, meu nome é João Anderson César, sou cabeleireiro há mais de 10 anos, venho exercendo essa profissão, me dedicando integralmente ao trabalho que eu realizo, tanto de cabeleireiro, terapeuta capilar e educador. E o meu Instagram é João Anderson César. Lá nas minhas redes sociais você vai encontrar vídeos sobre conteúdo, dicas de terapia capilar, cuidados e também sobre conhecimento, onde a gente compartilha sobre cuidados pessoais, né? O cabelo hoje mexe também com a questão da autoestima, a estética pessoal e a questão realmente da autoestima, do bem-estar das pessoas. E é um prazer para mim estar aqui nesse dia de hoje. Ok. A gente tem uma ideia, né? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Ô, Gilmar. Seu Gilmar, pediram o Pix lá, não, né? Tá esperando lá? Ô, Gilmar, fala o Pix lá pra mim. Porque o Pix é no meu celular. Eu vou ter que pagar agora. Tá vendo? Foi igual, foi igual aqueles. Aí tá contando gravando aqui, né, Gilmar? Aqui eu vou dar. Vou continuar. Pronto, obrigado. Escorado. Foi igual. Dá uma escorada aí, dá uma escorada aí. Escora que... Aí, pronto. É que a gente continua. Tranquilo. João Anderson, quando a gente pensou nesse podcast, nessa série, né, a escola como legado social e profissional, a gente foi em busca de saber onde é que estão os nossos ex-alunos, o que foi que aconteceu, né, onde eles estão, o que é que eles estão fazendo, né, onde chegaram depois do ensino médio. E a pergunta é justamente essa. Depois do ensino médio, qual foi o passo que eles deram, onde foi que eles chegaram, o que foi que eles conquistaram, para a gente poder trabalhar e mostrar aos meninos da escola, aos nossos alunos, o que se pode conquistar através da educação, né? A gente está também, né, conhecido de vocês dos últimos podcasts, o professor Daniel, que o professor Daniel ele é professor de história, é escritor, é cronista, né, tem suas obras que já foram lançadas já. O professor já é de casa, mas fala um pouquinho sobre seu livro, fala um pouquinho sobre quem é o professor Daniel, né? Para quem não assistiu ainda os outros episódios, possa assistir também a sua apresentação aqui e conhecer mais um pouquinho do professor Daniel. Boa tarde, professor Josan. Boa tarde, João Anderson. Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui novamente. E o professor Daniel, na verdade, é natural de Recife, né? Mas reside há muito tempo em São Vicente Ferro e é cidadão macaparanense. E nessas indas e vindas na educação, a gente acabou se encontrando com um projeto de vida, que foi uma temática que a gente utilizou no mestrado, e nós usamos a nossa escola como campo de pesquisa. E durante a pandemia, que foi quando nós começamos a montar o grupo focal, quando nós começamos as entrevistas, né, sobre essa disciplina, projeto de vida, foi quando nós começamos a perceber o quanto é importante a gente ter um projeto para a nossa vida. Muitas pessoas questionam se é possível ter um projeto para toda a vida. Eu digo, não, é importante você ter projetos para a sua vida, né? E que em alguns momentos a gente vai ter dificuldade de executá-los, porque muitas vezes o nosso contexto ele favorece, mas às vezes o contexto ele dificulta. E às vezes também existem pessoas que aparecem dentro do contexto que facilitam a nossa vida e que dificultam muito também a nossa jornada.
Então, o Juventude Passageira, que é o nome do livro, tudo que todo jovem precisa saber sobre o projeto de vida, nada mais é que uma busca na tentativa de encontrar respostas que favoreçam os nossos jovens a desenvolverem seus projetos de vida, mas também uma pesquisa dentro da EREM Creuza de Freitas Cavalcante, aqui em Macaparana, para saber o que é que o jovem pensa acerca da sua vida e de quais projetos ele quer também para a sua vida. Paralelamente a esse projeto, né, desse livro que nós lançamos no ano passado, esse ano nós estamos pretendendo lançar um livro infantil chamado Farinha Não é Açúcar. O livro ele é fruto, Eu gostei do tema. o livro ele é fruto de uma experiência como gestor educacional numa escola chamada EMACA, que fica no distrito de Sirigi, São Vicente Ferre, e nós tivemos ali durante 3 anos muitas situações que eram engraçadas, situações rotineiras e que, num dado momento, não, isso pode virar um livro, isso pode virar um conto. E a gente tem uma mania de fazer gambiarra com as coisas da gente. Eita, bota um durex aqui, emenda com um papel, é um negócio tal. Às vezes dá certo. E nem sempre, mas isso não é o correto. O ideal é a gente procurar um profissional da área que entenda sobre cabelo para que ele possa cuidar, né, de ressecamento e de tantas outras coisas, que é um universo bastante amplo, que o senhor tem muito mais propriedade para falar sobre isso. Mas essa mania que o brasileiro tem, que nós temos de fazer gambiarra com as coisas, e muitas vezes isso não dá certo e a gente começa a culpar as pessoas e o universo por conta disso. Então, esse livro ele conta a história de um casamento de uma filha, né, do rei, e que um ingrediente chave ali para fazer o bolo falta, e que o chefe da cozinha tem a ideia de colocar uma outra substância no lugar. O bolo dá errado, mas surge uma nova receita que todos gostam no momento, e isso tira uma grande lição para a gente, que nessa situação específica deu certo no final, surgiu uma nova receita. Mas na vida da gente, nem sempre isso vai dar certo, e isso não é, o melhor caminho. E temos outros livros aí infantis, né, e também o romance que nós estamos trabalhando, mas acredito que aí só para o próximo ano. Lançado só Juventude Passageira. Por enquanto só, mas esse ano acho que A até gente dezembro a gente tem Farinha Não é Açúcar. Pronto, a gente vai sentar para a gente discutir sobre Juventude Passageira, né? A gente falar mais, explorar mais esse livro. Inclusive, eu estou lendo ele para justamente ter o que perguntar, né? Muito bom, muito Me bom. preparar para ter o que perguntar, tá com ele ali. Sempre a gente pode dar uma lidinha, estou lendo ele e preparando para o próximo podcast com o senhor, falando só sobre a vida dos professores, viu? Vai lá, chegar nisso aí. Gente, como já foi dito, a ideia de a gente sentar aqui, da gente convidar ex-aluno, né? O professor está participando. A ideia é justamente essa. O aluno chega na escola, primeiro, segundo, terceiro ano, terminou. Pouquíssimas vezes a gente consegue ver esse aluno, mesmo ele morando na mesma cidade, que é o caso de Joanderson, por exemplo. Mora na mesma cidade, mora aqui em Macaparana. Mas, assim, os nossos encontros são esporádicos, né? Quando tem algum evento que a gente é convidado e ele está no mesmo evento. E aí a gente consegue se encontrar e conversar. Mas a questão é, onde é que esses alunos que estão saindo do terceiro ano, eles estão indo para onde? O que foi que eles já conquistaram? Né? Quais foram os degraus, né, que eles subiram? Né? Quais patamares esses alunos estão hoje? Então, a ideia é justamente essa, fazer uma busca, uma procura. Você está sendo o primeiro convidado, né, desse episódio, dessa série, aliás, para a gente poder conversar sobre isso. Né? Tem um colega meu, colega professor, irmão, pastor, né, que ele comenta o seguinte, ele diz que a escola ela é um grande trampolim para a vida. Ele disse que ele não sabe de quem é essa frase, mas ele usa muito essa frase. E essa frase ela me marcou bastante. Na escola do município que a gente trabalhou junto, a escola é um grande trampolim para a vida, né? Professor Joares Nascimento. E eu fico pensando nisso. Poxa, se a gente tem uma ferramenta que possa me levar para lugares, né? Onde eu posso me preparar, na escola eu posso me preparar. Se existe aquele local e eu não utilizo, o que eu estou perdendo? Né? Como eu deveria aproveitar melhor? E a ideia é a gente conversar sobre isso. O professor Daniel também pode preparar aí seu material para a gente poder fazer as perguntas a Joanes, que a partir de agora a gente vai explorar ele.
Eu me lembro que a gente tinha uma professora que ela era muito carinhosa com a gente e que uma certa feita ela organizou uma festa, né? Isso foi na minha quarta série. Não esqueço nunca, a professora Luizinha. E aí ela organizou uma festa e estávamos ali ansiosos e ela tinha uma habilidade que era muito arretada, até hoje eu admiro. Se tivesse 20 pessoas, o bolo daria para as 20 pessoas. Se tivesse 50 ou 100, o mesmo bolo, né, daria. Uma habilidade da multiplicação, mas essa capacidade, essa generosidade, né, e não era um bolo como a gente tem hoje em dia, sofisticado, com aquelas coisas todas. Não era É o refrigerante, bolinho não. de trigo, né? Era um bolo bem simples, e o suco, sabe, eram coisas muito simples. Suco de pozinho, Era um corantezinho, né? corantezinho. Mas esse carinho, essa generosidade, esse cuidado com a gente, era algo que a gente via no dia a dia da professora, né, com a gente. E me pergunte um assunto que eu aprendi com ela, que eu não me lembro, mas eu me lembro dessa professora, me lembro de cada professor que eu tive, da primeira até a quarta série, que são fases muito importantes na vida da gente, de como cada uma era. Uma mais autoritária, outra mais carinhosa, outra mais preocupada com a nossa higienização pessoal, E, né? E a gente vai absorvendo dessas pessoas, vai incorporando dentro do nosso caráter, dentro do nosso comportamento, e sem que a gente queira, a gente já se tornou ali parte daquele professor, né? E a parte de ensino médio, a parte do restante fundamental, aí é que a gente realmente tinha professores que nos inspiravam, né? Então, eu acredito que, além do conteúdo, além desse ambiente de proteção que a escola hoje também representa, a gente absorve do caráter, da maneira como o professor é, da maneira como ele vê o mundo, esses valores, parte de elementos que a gente incorpora e constrói a nossa identidade. A escola é fantástica, a escola é fantástica. verdade. Então, é justamente essa, né? A escola como trampolim para a vida, porque a gente não só aprende conteúdos, né? E aí de forma técnica, de Sim, sim, forma, né, sim, técnica, sim. mas essas experiências com professores, essa necessidade para viver, né, com outras pessoas, a relação interpessoal, né? Tudo isso é algo que a escola ela realmente ensina. A vivência daquele professor. Você falou do professor que é preocupado com higiene pessoal. Até hoje eu sei quem foi que me ensinou a lavar as mãos. Professora Fátima Borba, né, a mãe de Daniel, me ensinou a lavar as mãos. Isso na quinta série, não me era série, né? Ali na escola Brigadeiro Eduardo Gomes. Ela me ensinou, ó, a gente vai lavar a mão assim, se tiver anel você tira, se tiver pulseirinha, relógio você tira. E realmente, então isso é agregado, isso acontece em dois lugares. Dois lugares. Ou na família, Isso, ou na escola. Que é onde a gente vive o ensino infantil, que tem a horinha de escovar o dente, isso. a galerinha sai com a pastazinha, né? E é justamente isso. E são coisas que marcam, né? São A coisas vida. que marcam, Isso. fica na memória, não esquece de forma alguma, É não. a memória afetiva, né, que a gente É, acaba construindo com esse ambiente. Essa questão, assim, professor, do trampolim, o professor ele não só inspira o aluno, né, como ele também, se ele não souber aproveitar esse potencial, ele também pode agravar ainda mais para uma história de sofrimento, né? Nós temos, assim, também na nossa trajetória, professores que às vezes estavam passando por algum problema, né, em casa, alguma coisa, e ali, numa fala, num gesto não muito legal, acaba agravando ainda mais a situação de quem mora numa área de vulnerabilidade, ou quem tem uma história difícil, né, de convivência com o terror entre os pais, e de repente ali ele contribuiu colocando uma carga, um peso, né, mas o importante é que, por exemplo, nesse momento aqui, a gente conversando no CreusaCast, é que a gente tenha essa capacidade de subtrair desses profissionais, mesmo aqueles que com situação dentro de um contexto difícil, a gente possa subtrair elementos que possam fortalecer a nossa esperança, a nossa fé, a nossa luta, a nossa jornada nesse plano, né? Pois é. E assim, a gente está com o João Anderson aqui, né? é, Trazendo essa importância da escola, né? Ele vai falar para a gente, vai chegar um momento que ele vai relatar para a gente aqui
com a experiência dele, né? E aí, Jonas, fique bem à vontade, sem filtro, tá? Sem filtro, Tranquilo. porque cada aluno teve uma experiência diferente com a escola, e a minha Exato, experiência não precisa ser a sua, exato. nem a do professor Daniel, mas cada um tem a sua. Jonas já está no mercado de trabalho atuante, né? Isso. Inclusive, teve uma grande surpresa que eu fiquei super feliz quando eu soube que ele foi convidado, né, para um evento, e no evento ele foi chamado para ir para o palco, e lá no palco ele foi convidado para ser o representante, né, e educador, né, Nacional da marca. nacional da marca, e isso é muito bom, porque assim, é gente de perto. Então, às vezes a gente só vê isso em história, né, na televisão, mas é gente de perto, que a gente Exato, está Van. vendo isso acontecer, isso é maravilhoso. E, João, falando um pouquinho da sua trajetória, queria começar as perguntas aqui. E eu queria saber de você, para a gente dar esse pontapé inicial da entrevista propriamente dita, né, da sua história, como foi a sua transição do ensino médio para o mercado de trabalho? Você terminou, se formou, né? E aí, saiu do ensino médio. Como foi essa sua transição? Demorou? Quais profissões ou quais serviços, trabalhos você encarou até chegar onde você chegou hoje? Então, de forma muito, muito clara, né, quando eu estava terminando o ensino médio, já no terceiro ano, que na época a gente chamava terceiro ano, surgiu a oportunidade de trabalhar no salão de beleza. E lá em casa, o que era que acontecia? A crença foi fortalecida. Eu ouvia minha mãe falar o seguinte: se eu queria ter alguma coisa, se eu queria ser alguém, eu tinha que fazer alguma coisa de forma íntegra e de forma honesta. Então ela disse que tinha que trabalhar. Então, quando eu estava indo no ensino médio, surgiu a oportunidade de trabalhar no salão de beleza. Só que aí o que acontece? Eu ainda não sabia fazer nada. Era uma oportunidade. E aí uma coisa que é muito importante na vida, que eu entendo hoje, é aproveitar as oportunidades, né? E uma coisa que eu ouvi assim no ensino médio, eu lembro de um professor que ele falou assim, ó: nunca é tarde para fazer o que é certo, mas sempre é cedo para fazer o que é errado. Então, eu comecei a procurar fazer o que era certo. Então, surgiu a oportunidade de trabalhar nesse salão, de ajudar nesse salão. Eu não entrei no salão fazendo cabelo. Eu entrei limpando o salão, indo pagar uma conta da dona do salão, indo no banco, pegar um cheque, pagar um boleto, atender um representante, varrer o chão do salão. Então, aquela era a oportunidade de estar inserido, de estar dentro do ambiente onde eu ia trabalhar no futuro. Então, às vezes, eu observo na vida o seguinte: às vezes a gente começa em um determinado lugar, só que não necessariamente eu vou permanecer naquele lugar para a vida toda, tá? Porque quando eu comecei trabalhando no salão de alguém. Com o tempo, eu fui estudando, me desenvolvendo, aprendendo para trabalhar para mim, para trabalhar no meu salão de beleza. Então, assim, às vezes as pessoas elas têm uma oportunidade de trabalhar em algum lugar, de aprender alguma coisa e desperdiçar a oportunidade. Então, a oportunidade ela é muito importante, né? E também a oportunidade de estar na escola. Quando eu saí do ensino médio, eu observei, eu fui para o mundo, né, trabalhar, e aí o que foi que eu vi lá fora? O que foi que eu vi no mundo? Comportamental. Aquele comportamento que eu aprendi, que era ensinado pelos professores, era fundamental para me dar bem, para me sair bem lá fora. Tanto no mercado de trabalho, como nos relacionamentos. Aquilo que meus pais falavam em casa, saber entrar e saber sair, saber se comportar. E isso onde é que aprende? Em dois lugares, como você já bem disse. Na família, em casa, quando eu tenho alguém em casa para me orientar. Muitas vezes a gente sabe que o jovem ele não tem, né? Em casa eu tinha minha mãe para me orientar. E outro lugar é na escola. A escola é quem melhor direciona o jovem comportamental, entrar e sair. Então, passei o terceiro ano do ensino médio estudando, e da metade do ano para o final do ano eu comecei a trabalhar nesse salão. Eu ia sexta e sábado para esse salão. Fui trabalhando, quando terminou o ensino médio eu comecei a fazer os cursos. E aí, como eu já trabalhava nesse ambiente de salão de beleza, eu via as pessoas chegarem de uma forma e sair de outra. Eu via a transformação que acontecia nas pessoas. As pessoas mais felizes, uma autoestima, a transformação. E vi que aquilo monetizava, gerava dinheiro, que era o que eu precisava para minha vida. Por quê? Eu queria ter independência financeira. Sim. Para ter independência, eu precisava trabalhar naquele momento. E eu sou um aluno, que na época, né, ex-aluno, sou um aluno de zona rural, morava no sítio. Então, o que é que acontece? O salão já era na cidade, já começou aí, professor, a mudança, né? Que eu já saí do sítio para morar na cidade porque eu tinha que trabalhar. Então, já começou a mudar a minha vida, né? Então, basicamente, o início foi esse. Foi sair da zona rural para ir para a cidade, para trabalhar num salão sexta e sábado, onde eu enxerguei a oportunidade e enxerguei que ali eu podia ganhar dinheiro sem ser fazendo outras coisas, né?
de forma lícita, de forma honesta. E antes de fazer, de trabalhar no salão de beleza, eu pensava em fazer uma faculdade, por exemplo, fazer direito. Eu pensava. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a gostar daquele ambiente, comecei a me apaixonar pelo que eu fazia e comecei a aprender. E com o aprendizado veio a paixão, que foi onde eu comecei a trabalhar. A gente tinha até, estava até discutindo, né, em uma Uhum. conversa dessa, a questão justamente isso, porque a escola, ela é um local de gerar oportunidades. Então, você teve e você agarrou a oportunidade, né, nessa área que você gostou, na área de cabelo, né? Você começou a cuidar e você gostou e você começou a entender. Muito provavelmente, talvez você não soubesse que tinha habilidade para aquilo, porque eu vou dizer a você, se eu for, olha, O eu vou deixar o pessoal, estrago é vou grande. deixar o pessoal careca. Mas você se achou. Então, a questão é essa, não fez uma faculdade, mas hoje você é representante nacional de uma marca. Fale mais sobre isso. A questão da marca, né, do nacional foi o seguinte: galgando degraus, como você falou no começo. Eu iniciei um trabalho com um distribuidor, né? Eu já fazia o trabalho no salão de beleza, iniciei o trabalho com um distribuidor como educador regional. Em tudo que a gente vai fazer, a gente precisa colocar a nossa expertise e fazer com excelência. É uma coisa que eu aprendi. É fazer o meu melhor, né? Dar o melhor. Se for uma produção de texto, quando se trata de um aluno, se for uma atividade na escola, eu geralmente buscava fazer com excelência aquilo que eu fazia. E isso me ajudou muito no mercado profissional. Então, comecei o trabalho como educador regional. É claro, quando a gente começa um trabalho como educador regional desse nível, o que é que acontece? São vários estados, né, que também realizam esse trabalho. Então, eu enxergava as impossibilidades e também via as possibilidades de crescimento. E eu não focava no que as outras pessoas estavam fazendo, eu focava naquilo que eu podia fazer de melhor. Então, comecei a fazer o trabalho em agosto de 2023, né, como educador regional, onde eu representava a minha região junto com o meu distribuidor. A empresa que hoje eu represento, ela está em 74 países. Arábia Saudita, Estados Unidos, França, Dubai. Então, são 74 países. É uma empresa brasileira, então ela tem um nível hoje internacional. E aí o que acontece? Eu percebi, eu entendi que eu precisava fazer com excelência sempre o que eu ia fazer. Passei por algumas etapas, né, de curso, de treinamento, e o comportamento me ajudou muito, né, ter um bom comportamento, uma boa conduta, ser dedicado, sempre querer estudar e ter excelência no estudo, ter dedicação também, né. Então, eu vi nessa jornada pessoas muito dedicadas, muito comprometidas e com muita habilidade, e eu procurava andar com essas pessoas, procurava aprender com elas. Eu sempre procurava com os meus amigos de profissão, né, tanto os cabeleireiros como os educadores, aprender aquilo que eles estavam fazendo, o que é que eles estavam fazendo de melhor, onde é que eu podia melhorar. E aí, quando o tempo foi passando, automaticamente eu consegui ter visibilidade dentro da marca, né, que é uma coisa que é muito difícil e que eu desejava. Né? É difícil no sentido de Você se que posicionar ali, né, diante dos seus líderes, né? isso. E é difícil em que sentido? É difícil no sentido de que são vários estados brasileiros, né? São vários estados e nós temos educadores em todos os estados. E o sonho dos educadores regionais ou de uma parte deles é se tornar parte do time da marca, é se tornar um educador nacional. Então, eu fui fazendo as tarefas, realizando e trabalhando com excelência, sempre entregando o melhor para quem estava na liderança, né? Uma coisa que eu vejo também é que às vezes as pessoas elas querem chegar em algum lugar ou conquistar algo sem se submeter a uma liderança. É muito importante se submeter à liderança. Na escola nós temos líderes, né? Em todo lugar que a gente vai, a gente tem uma liderança e é importante você se submeter a essa E é aquela liderança. coisa de fazer com excelência, né? Você falou, eu queria me destacar e eu precisava fazer com excelência. Aí a gente pede para os meninos fazerem um trabalho, vamos apresentar, gente, ó, estruturei o trabalho, aí cheguei aqui, traz o trabalho, lê, né? Então essa dedicação, né? É treino, eu digo para ele, é treino. Apresentou hoje assim, né? Ok, a nota vai ter que ser, infelizmente. A nota não vai ser uma nota legal. Agora, vamos melhorar da próxima? Você precisa disso, não para aqui, é dar os portões para fora. Tem uma outra questão que eu gostei bastante, e assim, eu queria uma resposta nesse sentido. Vamos lá. A gente vê em projeto de vida a questão da autodisciplina.
Você sempre foi uma pessoa muito disciplinada em relação vou colocar isso aqui tem que estar aqui, não, isso aqui está fora do lugar. Sempre foi assim na escola também? Muito boa essa pergunta, professor. É, eu costumo me definir da seguinte maneira. Eu acredito que eu sou disciplinado e focado para aquilo que como você falou muito bem sobre projeto de vida, né? Quando eu determino algo como um projeto, como uma meta, um objetivo a ser alcançado. Então, eu geralmente procuro ser disciplinado e focado. Não me distrair facilmente, né? E hoje o mundo, ele, infelizmente, oferece muitas distrações. A internet, por exemplo, ela é um canal. Eu posso sentar e pegar o tablet, celular, computador e estudar, ou posso navegar horas e horas assistindo séries. Então, nesse sentido, eu me considero disciplinado, sim, porque eu consigo definir o que é prioridade. Definindo o que é prioridade, se torna mais fácil ser disciplinado. Por exemplo, eu tenho um percurso de 1 quilômetro para fazer. Eu preciso sair daqui, da Erem Creuza, para chegar na prefeitura. Daqui para lá vão acontecer várias coisas no caminho. Eu posso chegar em 10 minutos e eu posso chegar em meia hora. E eu também posso levar 4 horas para chegar. Já percebeu aquela pessoa que sai de casa de manhã para fazer feira, fazer as compras e volta à noite? Outro tipo de pessoa de conhecido no caminho. Exato. Então, eu preciso entender, professor, além do projeto de vida, eu preciso estabelecer tempo. É claro que nem sempre vai acontecer no tempo que eu estabeleci. No entanto, quando eu coloco prioridades, quando eu estabeleço essas prioridades, se torna mais fácil conquistar. E também se torna, de certa forma, interessante a questão de realmente alinhar as prioridades, porque eu sei o que eu quero e o que eu não quero. Tem Steve Jobs, né, que é o criador da Apple, que ele dizia o seguinte: foco é saber dizer não. Quando eu tenho prioridade, eu sei dizer não para aquilo que não é interessante para o meu objetivo. Então, estou indo daqui para a prefeitura. Tem coisa que nesse caminho não vai ser interessante. Eu vou encontrar um amigo para tomar um sorvete. Não é o momento. Vai chegar esse momento. E muitas pessoas, elas, às vezes, adiam aquilo que elas podem conquistar num determinado prazo de tempo por não ter e por não estabelecer prioridade. Respondendo à pergunta, eu me considero disciplinado, sim, nesse sentido, e focado. Ter foco numa tarefa. Às vezes, ainda estendendo um pouquinho, às vezes a meta ela pode parecer grande. A gente olha um elefante e não tem como comer ele inteiro, por exemplo, né? Só que eu posso fatiar isso, pegar essa meta e eu posso fatiar. Qual é a minha meta? É fazer um curso de inglês? É ser fluente? É fazer uma viagem? É fazer um passeio com a família? Às vezes é uma meta, um objetivo que eu tenho que estar muito distante. Se eu pegar essa meta inteira, ela é distante. Se eu fatiar, se eu dividir, se torna alcançável. Tem uma coisa que você falou também que eu achei muito bacana. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Você falou, acho que umas 2, 3 vezes sobre a sua família o tempo inteiro. O professor fala alguma coisa, minha mãe, Sim. não sei o quê, minha mãe. Como é que foi essa tua relação com a família, com a escola, durante o momento enquanto você ainda era um aluno aqui da Escola Creuza de Freitas? A relação família e eu e minha família, né, foi muito importante, foi primordial, assim, essencial para que acontecesse o meu desempenho na escola. Minha mãe sempre foi muito presente nas atividades em casa, cobrando as atividades. O que é que você tem que fazer para entregar? Qual é a tarefa? Qual é o livro? O que é que você tem que trazer, que levar para a escola? E se você fizer alguma coisa de errado na escola, eu vou estar lá. Então, minha mãe ela era presente tanto em casa como era presente na escola, né? E eu sou aluno de zona rural, morava no sítio, então tinha inúmeras dificuldades. Quais eram as dificuldades da época? Primeiro, no começo não tínhamos água encanada, tinha que carregar água de balde, entende? Não tinha luz elétrica, por exemplo, energia elétrica. Transporte, era distante o transporte. Só que isso não foi um impedimento, não foi algo que me impediu de ler, de estudar. Tanto que quando eu comecei a ler, minha mãe queria que eu lesse rápido. Rápido em que sentido? Que eu começasse a aprender desde muito cedo. Então, ela dedicava um horário, vamos supor, eu estudava de manhã, né? Estudava de manhã, à tarde estava em casa. Então, pós-almoço, ela dizia, você tem agora um tempo para você fazer suas tarefas. Um exemplo, de 2 horas até 4 horas da tarde, você vai sentar nessa mesa e você só levanta quando você fizer tudo que você tem que fazer da escola. Então, existiu essa cobrança mesmo, que foi muito importante para o meu desenvolvimento
como pessoa, como cidadão, né? E para os resultados na vida. Isso foi muito importante. Ô, João, tenho duas perguntas para fazer e eu vou fazer as duas ao mesmo tempo. Elas estão interligadas, que diante de tudo que você está ali na escola, a cobrança da sua mãe, então toda essa questão de escola, né? Vamos falar da questão técnica, conteúdo, vivência e a cobrança da mãe em casa, né? Essa questão, quais foram as habilidades, né, que a escola possibilitou que você fosse um bom profissional hoje? Quais foram essas habilidades, né? Que habilidades você mais usa hoje no seu trabalho? Que foi da escola e você usa hoje. A outra pergunta que está interligada é o seguinte: você acha que a sua formação, né, da escola, aquilo que você aprendeu aqui, ela te ajudou, ela te preparou bem para o mercado, né? Se não, o que que faltou ali? O que que seria interessante a gente implementar? O que que você acharia que tivesse sido importante ter na época que você estudou na escola para que sua formação pudesse talvez dar uma guinada mais rápido ou uma potência maior? No primeiro ponto, você falou de habilidade, né? Qual habilidade Habilidades. que eu pude aprender, que eu pude levar para a vida? Eu acredito que muito poder escolher, né? Ter um senso crítico, poder selecionar as coisas, as oportunidades que chegavam para mim, em todos os aspectos. Quando se é mais jovem, né? Adolescente, existem muitas oportunidades. Nós temos os colegas de escola que chamam você para diversos caminhos. Então, uma das habilidades que a escola me trouxe foi a questão de escolher, fazer boas escolhas, né? Fazer boas escolhas, porque às vezes a gente planeja para nossa vida algo bom, só que no caminho a gente se perde nas escolhas. Tem até um texto, né, Jeremias 29:11, que diz que o Senhor ele planejou uma boa vida para mim. Ele tem planos de paz. O pai e a mãe, geralmente, eles planejam o bem para os seus filhos. Só que o fato de minha mãe ter planejado o bem para mim não quer dizer que isso vai acontecer. O que é que vai definir se isso vai acontecer? São as minhas escolhas. Então, eu aprendi com a escola, foi uma das habilidades assim que eu acredito fundamental, saber escolher, saber fazer boas escolhas, né? Escolher com quem eu ia andar, com quem ia estar do meu lado na jornada para a vida, né? Saber o que é que eu ia buscar, outra coisa, né? O que é que eu ia buscar para minha vida? O que é que eu quero? Eu preciso buscar conhecimento, eu preciso me desenvolver intelectualmente, eu preciso ler mais, né? Eu preciso desenvolver a habilidade pela leitura. A gente tinha falado sobre isso, né? Eu lembro que até em 2021, né, no auge da pandemia, foi uma coisa que eu me desafiei, foi ler. Eu lembro que em 2021 eu li 12 livros. E foi um ano que eu cresci muito intelectualmente, né? Porque o ser humano ele é interligado, ele é sistêmico. Na minha área nós temos a terapia capilar. Então, tudo no nosso corpo está conectado. Às vezes a pessoa ela tem um problema de saúde que pode causar uma queda de cabelo. Então eu preciso, trazendo para essa questão da habilidade, fazer boas escolhas. E eu volto para aquela frase que eu disse, que é assim: nunca é tarde para fazer o que é certo, e sempre é cedo para fazer o que é errado. Desenvolvi um senso crítico, né? Questionar as coisas que chegavam para mim. Não era tudo que chegava que eu aceitava. E de onde veio esse senso crítico? Das aulas de história, quando eu lia lá as histórias, né? Quando eu via os filmes. E aí eu comecei a questionar, ser um questionador. Isso aqui é interessante por quê? E de onde vem? Né? Não é tudo que chega que eu tenho que abraçar e que eu tenho que aceitar. O segundo ponto foi O que que você acha, né? Que na sua formação fez com que você se preparasse bem, ou o que que você acha que faltou, né? O que teve que, poxa, isso aqui foi massa, eu estou usando hoje, a minha formação isso aqui está usando, e a gente já comentou, já você comentou algumas coisas, mas o que que faltou, né? O que que tem ali que faltou para mim na minha formação que poderia ter e não teve? O que que você sentiu falta? Eu acredito que hoje a questão de relacionamentos no mundo, né, de uma forma geral, falando de forma global mesmo, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, eu acredito que a questão emocional, a questão relacional, a questão dos relacionamentos, né? E hoje a gente vê falar também sobre inteligência emocional. Então eu acredito que é uma coisa muito. Se eu tivesse vivido isso, teria sido uma coisa que teria me ajudado ainda mais
a ter resultados em menos tempo e resultados melhores. Eu vejo que hoje, de uma forma geral, não é todo mundo, claro, eu não posso generalizar, mas em muitos lugares onde a gente vai, as pessoas elas têm habilidades técnicas e o comportamento emocional faz com que elas não consigam Não avançar, desenvolvam. não desenvolvam. Então, a questão emocional, eu acredito que a questão emocional hoje é uma questão muito forte. É tanto que é uma das áreas também muito abordadas hoje, essa questão emocional. Isso aí, professor Daniel, tem que ficar à vontade aí, seu Sim, papelzinho. senhor. Essa sequência de baixo, eu vou deixar o senhor incumbido de fazer essas três perguntas aí, que agora a gente vai para o nosso tema central. Antes da gente ir, abre tua latismo, para não fazer zoada no vídeo. Eu vou abrir a minha aqui, que a gente já coloca aqui, já uma coquinha, depois tem um bolinho ali. O cara é muito disciplinado, meu irmão. Agora, a gente percebe, Pode deixar cara, aqui em cima. a gente percebe, assim, muito forte a presença da mãe dele, né? Muito forte na É, tua história. é. Mas é mesmo, mas é É, muito forte. Sabe o que era que eu ia dizer, Daniel? Eu ia dizer assim, é, da maneira dela, né? Ela Uhum. falava assim, sou eu e meus dois irmãos, e minha mãe separou do meu pai, eu tinha acho que 10, 11 anos. E aí ela dizia assim, ela dizia, vocês têm na linguagem dela que dá pra gente, vocês têm que ser gente. Eu vou criar vocês e educar vocês para serem gente. E forçava, né, de certa forma, a gente a estudar. Ela queria que a gente se dedicasse, então a gente não tinha opção. Era ser do bem ou ser do bem, era Uhum. estudar ou estudar. O caminho era esse, né? E aí quando eu cresci mais tarde, aí eu entendi a história dela de vida, que quando ela era adolescente, teve que trabalhar desde muito nova, não teve a oportunidade de estudar. Uhum. É tanto que quando a gente se mudou para cá, para morar em Macaparana, o que é que acontece? Ela veio, inclusive, para o Creuza estudar. Veio fazer, tinha um projeto, né, que eu acho que era 2 anos em um, alguma coisa assim, e ela veio para cá estudar para concluir o fundamental, concluir o ensino médio. Então, eu vejo que, de certa forma, também ela projetou um desejo que era dela de estudar, ela projetou em mim e nos meus irmãos. E funcionou, né? E isso foi assim, foi muito importante. Ela fez isso de forma crucial, assim, que foi fundamental para o nosso desenvolvimento. Verdade. É o tema Tema central? central agora. É o tema central. O tema central, Acrescenta também, fica à vontade. a gente está muito voltado para essa questão. O que a gente gostaria de ter aprendido, o que a gente gostaria de ter vivenciado na escola. Para você, hoje, fazendo essa reflexão, o que é que você realmente gostaria de ter naquele momento aprendido que certamente teria contribuído mais no teu crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional? Seria essa coisa que hoje você consegue visualizar, né, que naquele tempo não conseguia porque não tinha a maturidade e a experiência que tem hoje. Sim. Mas hoje, na tua visão, né, um ser humano mais completo, é que, poxa, se tivesse isso aqui acontecido, a história seria outra. Eu acredito, professor, que entender de perfil comportamental, entender de pessoas, né? O tempo todo, para onde a gente vai, a gente se relaciona com pessoas. Tem até um livro que chama Decifre e Influencie Pessoas. É entender os perfis. Às vezes as pessoas elas perdem oportunidades por não saberem lidar com os perfis comportamentais de cada um. Nós temos pessoas que elas são muito influentes, falam muito. E eu era esse aluno, eu era muito comunicativo, falava muito. Em um dado momento, isso é muito bom. Só que às vezes isso pode atrapalhar. Nós temos pessoas também que são mais dominantes. São pessoas que são mais da ação e do resultado. Nós temos pessoas que são conforme, que são pessoas que são, como é que eu posso dizer? Que elas são focadas em processo. Em cada ser humano, a gente consegue acessar cada ser humano de uma forma. Então, essa questão do entender perfil comportamental, lidar com o outro e lidar consigo mesmo. A questão do autoconhecimento também é muito importante. Porque, às vezes, as pessoas elas buscam muito um caminho já pronto. Ah, eu quero seguir por essa profissão, por exemplo, porque já existe um caminho pronto que várias pessoas fizeram. Só que a habilidade principal que eu tenho, ou o talento que eu tenho, não é aquela determinada função. Entendo, concordo. Então, tem coisas que eu vou conseguir desenvolver com mais facilidade do que outras pessoas, por ter uma habilidade. Eu acredito que a questão do autoconhecimento e a questão de conhecer o outro também, conhecer a questão das emoções, é muito importante. Existe também um livro que chama Emoções Inteligentes. Existem momentos onde eu preciso calar e existem momentos onde eu preciso falar. Então, a questão comportamental é muito importante.
em termos de certificações, de especializações, de cursos, você poderia contar para a gente? Porque não é possível que uma pessoa, né, da sua envergadura hoje, com uma dimensão que você tem hoje, você mencionou na outra fala, que leu 12 livros em um ano. Isso é uma média arretada, muito bom, muito top, né, professor? É, Inclusive, fica a dica aí, fica a né? dica da Então, assim, leitura, né? eu não acredito nessa perspectiva que nada em termos de conhecimento provém do nada. É a busca, é o esmero do ponto de vista intelectual que vai lapidando nossas capacidades e vai colocando no nível que o senhor se encontra hoje. Quais foram os caminhos, os cursos, as pessoas, né, que o senhor teve que ler, que conviver, que fazer para ser esse profissional tão Falando ainda do ensino médio, né? Na época do ensino médio se ofereciam os cursos de recepcionista, auxiliar administrativo, computação, e algumas empresas ofereciam. ninguém quer hoje, Johnson. Ninguém quer não. Fazer não. Então, Fazer não. foi aí que tudo começou. Por quê? Fazer uma engessada. Eu vou fazer um curso de recepcionista, eu tenho que ser recepcionista. Não necessariamente. Quando a gente vai fazer um curso de uma área, você vai extrair daquele curso Você abrange. a habilidade Boa. necessária para você se melhorar. Então, onde é que eu preciso me melhorar? Hoje, uma coisa muito interessante, professores, e vocês exercem isso com muita maestria, né, de verdade, é a comunicação. Como que eu vou me comunicar? Como eu me comunicar de forma assertiva e clara? E a comunicação, a gente para a vida. É a comunicação dentro de casa, com os nossos parentes, com os nossos familiares. Quantas vezes nós vemos hoje na sociedade relacionamentos, vamos falar de relacionamentos mesmo, acabando por falta muitas vezes de comunicação. E que relacionamentos são esses? De irmãos, entre irmãos, pais com filhos, filhos com pais. Às vezes eu estou emitindo uma mensagem que não chega para o outro da forma que eu estou emitindo. Então, comunicação. Voltando, né, para a questão do ensino médio, na época do ensino médio eram oferecidos alguns cursos, alguns eram até gratuitos. Ah, vai ter um curso de informática. Eu ia lá e fazia curso de informática. E um cara com um papelzinho, né? Ó, Exato. e você foi Isso. escolhido, você Isso. E aí o que acontecia? Aí alguém questionava, mas eu estou fazendo um curso de informática e não tem computador. Não tem problema. Eu vou extrair daquilo ali alguma habilidade, algum conhecimento. Se a gente for olhar a história de grandes nomes da humanidade, muitos deles estudaram coisas que eles não exerceram. E não tem nenhum problema nisso. Então, no ensino médio já eu comecei recepcionista, auxiliar administrativo. Após o ensino médio, eu entendi que eu precisava aprender mais. Hoje, o que é que está em alta? O que é que a gente vê que está em alta? É o marketing digital. No entanto, para entrar no marketing digital, o que é que eu tenho que ter de habilidade? Eu tenho que comunicar, eu tenho que ser bom ouvinte. Eu percebo hoje que algumas pessoas, ou uma parte delas, não sabem ouvir. E às vezes, para acertar em algumas coisas da vida, eu preciso saber ouvir. Se a gente observar na anatomia, temos dois ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Então, tem uma escuta ativa. Né? E são coisas que a gente ouve nos cursos de desenvolvimento humano. Fiz um curso de desenvolvimento humano, que foi nesse ano que eu li os 12 livros, né? E aí eu precisei, nesse momento, passar por uma mentoria, por um acompanhamento de 12 sessões, onde eu pude me conhecer melhor e entender quais eram as habilidades dentro do meu perfil comportamental que eu tinha. Então, eu estudei também a análise de perfil comportamental para entender. E aí, quando eu entrei na análise do perfil comportamental, eu pensei que eu ia entender sobre o outro. Só que aí eu mergulhei para dentro de mim, para entender sobre quem eu era, quais eram os meus gostos, o que é que eu gostava. Eu gosto de falar, eu gosto de. Eu não gosto de falar, eu sou sistemático, eu gosto de operação, eu gosto de números, eu não gosto muito de me comunicar com pessoas. Então é muito importante a questão do autoconhecimento, que é onde entra a questão das áreas humanas, né? Se conhecer, conhecer o outro, para você saber se posicionar melhor no mercado. Não, só te interrompendo rapidinho, quando você faz o curso, né, ou você leu, eu assisti um, um palestrante falando sobre comportamento, né, essa questão comportamental. E aí, quando ele está fazendo a análise dele para eu entender o meu cliente, ele pede para a gente fazer um exercício. Você tem o quê?
você se encaixa onde? Então, eu acho que antes de conhecer, a ideia é que eles passam isso, antes de você conhecer o outro, você precisa se conhecer. Aí você Exato. consegue atender o pessoal melhor também, né? Exato. E a questão é se conhecer melhor para você extrair de você mesmo o que você tem de habilidades. O ser humano como um todo ele tem pontos fortes e pontos de melhoria, né? Eu costumava antes de ter esse conhecimento eu dizia que eram pontos fracos. Então, às vezes eu sou uma pessoa que sou muito organizada e eu não sou bom em comunicação. Só que meu amigo que trabalha comigo, ele é muito bom comunicador. E às vezes ele está numa função que não é tão interessante para ele. Então, a questão do autoconhecimento, essa questão do perfil comportamental em si, ela é muito importante. Porque às vezes nós temos pessoas que têm habilidades incríveis, só que está na função errada. Ela está fazendo um trabalho que não é para ela fazer. Entende? E aí, às vezes, a pessoa ela não desenvolve e ela se frustra. Outra questão também que é interessante é a questão da comparação. É não se comparar. É entender que eu, como ser humano, eu sou único, eu tenho habilidades. Ele tem as habilidades e o senhor tem as suas habilidades. Quando conecta essas habilidades, aí nós temos um conjunto que vai trabalhar em benefício do próximo, de uma sociedade, de uma comunidade melhor. Você falou sobre a questão dos cursos, da trajetória, né, deu altas dicas aí de se aproximar de pessoas que possam contribuir com o crescimento. Atualmente, além dos livros, quais são as outras fontes que você busca para se manter nutrido, bem alimentado e continuar produzindo, né, de forma com excelência? Eu acredito que a sua empresa trabalha, Uau. né, nada mais, nada menos que com a excelência. Então, você continua, quais são as fontes? Né? Se você pudesse dar essa dica aí para o pessoal que está nos assistindo, para a gente aqui também, compartilhe conosco, Essa por favor. questão de conectar, né, com pessoas é muito importante. Existe hoje no mercado algumas referências, que são pessoas que eu admiro muito, e eu busquei sempre estar perto de pessoas que tinham resultados melhores que os meus. Uma das pessoas que eu busco muito no campo do conhecimento humano é o Paulo Vieira, né? Hoje nós temos conteúdo em todas as plataformas digitais, YouTube de forma gratuita, temos os livros para quem não tem acesso aos cursos, temos o Instagram, tem também o Tiago Brunet, que é referência em comportamento humano, e ele tem o livro Especialista em Pessoas, e também tem o livro Emoções Inteligentes. Eu acredito que é fundamental se espelhar sempre em quem tem resultados além dos resultados que eu já tenho, e quem está tendo resultado positivo, né? Quem está tendo resultado positivo. Existe um livro que chama O Poder das Conexões, e eu sou o resultado de com quem eu me conecto. Então, essas seriam basicamente duas referências. Uma outra referência também é o CEO da E-Cosmetics, né, o Dr. Edson Borgo. Dr. Edson, ele era de artes marciais, e aí ele começou a empresa, a E-Cosmetics, debaixo de um pé de abacate, um caldeirão e uma colher de madeira, de pau de madeira, lá mexendo os produtos embaixo de um pé de abacate. E hoje a ascensão foi tanta que a empresa já está em 74 países, isso 22 anos atrás. Então ele é uma referência de resiliência, perseverança, fé, trabalho de forma honesta, né, de forma e também é uma referência de estudo, porque tanto ele, né, o Dr. Edson, como a doutora Elizabeth Borgo, que é a esposa dele, estudam. Ela já tem mais de 4 ou 5 formações e eles são referências de onde o conhecimento, a busca incansável pode nos levar. Eu só queria contribuir, eu achei muito interessante essa fala do CEO, né, que começou lá embaixo do pé do abacate, e me faz lembrar uma formação que nós fizemos uma vez no Sebrae. E o palestrante dizia que Dona Maria tinha um pé de goiaba no quintal da casa dela. E ela estava estendendo a roupa, uma goiaba caiu na cabeça dela, ela teve uma ideia. Farei doces com essa goiaba, né? E ela não, e ela deu certo. E as outras vizinhas com raiva, né, tentaram e não conseguiram. Eu acho que a gente está aqui dentro de uma situação que é muito interessante. Ela tinha uma habilidade, ela tinha um potencial, ela fez o doce, deu certo. Agora, tem um percurso também até o dar certo, né? Exato. Eu acho que às vezes a gente conversou isso também, professor, no outro podcast. Às vezes a gente não está pronto para o nosso sonho. Sim. E a oportunidade de chegar e você não está pronto, né? E às vezes você querer fazer, isso é motivado pela inveja, pela uma sociedade pequena, de mentalidade Isso. pequena.
ah, não, fulano é cabeleireiro, eu vou botar também, eu vou ser tão bom quanto. Não é assim, né? Eu acho que a escola também ela pode instigar isso, né? Olha, o caminho para o sucesso depende de muitas coisas, inclusive de erros, de incoerências, de contradições, porque isso é a condição humana, né? Jacques Ranov fala nisso no papel do indivíduo na história, das nossas incoerências, das nossas contradições, dos nossos turbilhões de emoções, que muitas vezes deixa tudo embaçado e a gente não consegue chegar nem visualizar, né? Não entende. Então, achei muito bacana isso que você está falando, porque ele estava embaixo do pé de uma abacate, estava mexendo lá, tudo com seus produtos lá, mas tem um percurso Tem sim. que ninguém vê, que ninguém aceita. Exato. Nossa, como fulano é abençoado, nas noites de sono, estudando para o concurso. Quantas vezes não deu errado? Mas você continuou persistindo, buscando uma alternativa para se aperfeiçoar, para chegar onde chegou. E também, professor, só fazendo a questão das renúncias, né? Quantas vezes, para se chegar em algum lugar, tem que se abrir mão. Então, por exemplo, em Isso. alguns momentos, para estudar, para fazer curso, para estudar fora, fazer curso fora, eu precisei abrir mão. Ah, vou fazer uma viagem a passeio ou vou fazer uma viagem para estudar. Então, eu preciso, em alguns momentos, abrir mão, sabendo o que eu quero para o futuro. Que é o que, às vezes, algumas pessoas elas não estão prontas para fazer. É abrir mão do prazer imediato para a conquista do longo prazo. Duas coisas que me chamaram a atenção foi você falou que você está procura pessoas que possa você tá perto, que possa te influenciar naquilo que você quer, né? Eu entendi dessa forma. E realmente existe alguns livros, algumas literaturas que comentam que você é o resultado das 5 pessoas que você mais convive. E aí você é o resultado do somatório dessas pessoas. Quais são as 5 pessoas que você mais convive? Você é o somatório dessas pessoas. Quando você está lá embaixo do pé do abacate, né? Quando o senhor estava lá embaixo do pé do abacate, ele estava perto de pessoas que estavam naquele caminho, que levava ele àquele caminho. Ele De alguma forma de alguma forma influenciava. influenciava ele estar ali. Quando a goiaba caiu Na na cabeça da Dona mulher, Maria. de Dona Maria, né? Que ela decidiu fazer os doces, ela poderia ter tomado a decisão de seguir Até derrubou o pé de goiaba. as vizinhas, né? De seguir as vizinhas, que isso não dá certo, não sei o que, isso está dando errado, que coisa, isso é invenção da tua cabeça. Mas ela tomou a decisão de seguir as pessoas que estavam pensando que ia dar certo, né? E outra coisa que me chamou a atenção quando o senhor fala, professor, da questão do processo, que a pessoa só vê, o João Anderson contou aqui, a gente vê a história, a gente romantiza aquilo ali, é a questão de romantizar a questão que é legal, porque é o primeiro gancho, né? Ó, dá certo, fulano fez, e foi assim, e a gente romantiza, isso é bom, eu acho aplicável, mas é também é aplicável também a gente entender que existe um processo. Não são só flores, Processo de né? dificuldade, As dificuldades, de de renúncia, né? Eu trabalho com alunos e a nível de treino, né, de alto rendimento na área do karatê, e os meninos passam pelo treino, passam pela correção, erram, eu reclamo, e às vezes se perturba porque não conseguiu atingir, não, calma que vai chegar. Então, quando chega a competição, e aí os pais muitas vezes não vê o treino. E quando chega na competição, que não vem a medalha desejada, eu vou tirar meu filho, é porque foi roubo, sabe? Mas não entende que todo o processo ali ainda está em processo de evolução, que toda a situação ainda está em processo de evolução. Então, quando a gente olha para você hoje, né, representante de uma marca nacional, né, educador ali dessa marca, cara, massa demais, eu quero ser. E aí, quando coloca o pé, que começa a ver as dificuldades, eu não quero mais não, né? Então, eu acho que outra coisa também interessante, para quem está ouvindo esse CreusaCast, é entender que para se chegar em algum lugar, tem que ter dor, tem que ter choro, Tem sim. né? Tem que ter cobrança. Não é só a parte boa. Tem muita cobrança. Muita cobrança Muita também. cobrança. Muita cobrança também.
Vamos para a parte de curiosidades e bastidores com relação à sua profissão, né? E assim, qual é o maior desafio hoje da tua área? Eu acredito que hoje, professor, é se manter atualizado. Se manter Em um atualizado. mercado muito competitivo, onde todo dia nasce uma tendência, nasce uma moda diferente, né? O mercado da beleza, ele é muito competitivo. Se manter atualizado. Facilmente fica para trás quem não se atualiza. Ok. A outra pergunta é o seguinte: que tipo de profissional, né? As empresas hoje, pode ser na sua área, pode ser em alguma área que você conheça, mas que tipo de profissional as empresas estão procurando? No seu caso, qual tipo de profissional você procuraria para trabalhar junto com você, para estar do seu lado? Qual é o perfil? Né? Essa pessoa ela teria que ter que característica? Porque já que a gente está falando para alunos, né? E os alunos têm que entender que existe um processo até chegar lá. E talvez o processo doloroso dos nossos alunos seja uma escola. A Não vir para a maioria escola, Não tem como correr, não tem sabe como que fugir não tem disso. como correr. E esse é um processo doloroso que vai lhe trazer algo, né, de bom. Qual é o perfil desse profissional? Como ele tem que ser? Flexível. Flexível em que sentido? Adaptável. Hoje nós temos no mercado pessoas que são habilidosas tecnicamente, só que emocionalmente desequilibradas muitas vezes, né? E que muitas vezes não têm um bom comportamento. Existe uma frase hoje no meio corporativo que diz o seguinte: pessoas são contratadas por habilidades técnicas e demitidas por não terem habilidades emocionais. Muitas empresas hoje já buscam, né, pessoas com habilidades emocionais. É a habilidade de conviver com o outro, de trabalhar bem em equipe. Tecnicamente, nós conseguimos treinar uma pessoa para montar uma mesa. Emocionalmente, é mais difícil treinar essa pessoa para montar uma mesa em equipe. Nem todo mundo se adapta bem numa equipe. Nem todo mundo consegue trabalhar bem em equipe. Então, ser flexível, ter empatia, saber se colocar no lugar do outro, né? Às vezes, algumas pessoas elas são mais focadas em resultado e, por serem muito focadas em resultado, elas se esquecem da parte emocional, da parte humana. Então, você falou de forma muito brilhante isso, o humano é ser humano, né, antes de tudo. Sua profissão, né, você disse, a gente tem que se manter atualizado, né, tem que estar buscando sempre, são coisas, né, que está sempre em evolução, tem muito a ver com a ciência. Hoje amanhã já não é, já tem outra coisa aí melhor, né? Como é que você enxerga o futuro da sua profissão? Cada dia nós vemos mais tecnologias, né? E o avanço tecnológico. Agora, recente, eu vi um vídeo até do Japão, ou foi da Coreia do Norte, de um lavatório que ele lava o cabelo sozinho. Você digita lá o que você deseja para aquele cabelo, shampoo, condicionador e o tempo. A cliente vai lá, senta naquele lavatório e a máquina faz o trabalho dela sozinha. Então, o cabeleireiro hoje ele precisa estudar muito mais do que ele estudava antes, porque nós precisamos entender, né, o cabeleireiro hoje não basta saber cortar e saber fazer coloração no cabelo. Eu tenho que ter também as habilidades emocionais e olhar para o ser humano como um todo. Hoje nós temos na nossa área de cabelo a questão do visagismo. Que tom combina? A pessoa tem um tom mais quente, um tom mais frio, então eu preciso desenvolver novas habilidades. Então, eu preciso não só ser cabeleireiro, eu preciso entender de comportamento humano, eu preciso entender de coloração pessoal, qual cor combina, qual que é o corte. Então, eu preciso cada dia mais me especializar e estudar para entender o perfil do meu cliente também. Qual é o perfil dessa cliente, né? Nós temos os temperamentos, fleumático, colérico, sanguíneo. Então, é uma cliente mais sanguínea? Se ela é uma cliente mais sanguínea, ela é uma cliente que é mais expansiva, mais alegre, mais comunicativa. Para essa cliente, talvez um cabelo mais vibrante, com uma cor mais vibrante, ela vai gostar. Se é uma cliente que tem um temperamento mais fleumático, melancólico, talvez ela não goste tanto. Então, eu preciso entender os temperamentos, preciso estudar os temperamentos, entender também sobre coloração pessoal. Então, o cabeleireiro que também busca sobre a terapia capilar, porque é a saúde, né? No curso de terapia que nós tivemos no ano passado também, foi interessante, porque nós tínhamos na nossa sala do curso de terapia capilar
nutricionista e fisioterapeuta. Porque quando nós falamos de saúde do cabelo, nós temos o cabelo hoje como um marcador biológico. De que forma isso funciona e como isso acontece na prática? É assim, a pessoa fez uma reeducação alimentar, perdeu muito peso, por exemplo, o cabelo começa a cair. Quem entra em ação? É um cabeleireiro porque o cabelo está caindo. Só que esse cabeleireiro, ele precisa entender de terapia capilar. Ó, teu cabelo está caindo porque o nível de vitaminas baixou, aconteceu isso aqui. Ah, e a pessoa tem uma disfunção na tireoide, pode causar queda de cabelo. Ah, um problema no fígado, pode causar queda de cabelo. Então, hoje nós tratamos a questão do cabelo de forma sistêmica. E nós temos profissionais de outras áreas vindo estudar terapia capilar, né? Como a gente teve no curso ano passado, nós tínhamos nutricionista e fisioterapeuta estudando cabelo. Por quê? A cliente chega naquele consultório para fazer sua consulta e diz, ó, meu cabelo está caindo muito, então o nutricionista ele precisa entender o fisioterapeuta. Hoje nós tratamos o ser humano, né, a mulher ou o homem, que vai no salão de beleza de forma sistêmica, de forma completa. Um problema emocional pode causar uma queda de cabelo. Nós temos como exemplo as alopécias, a areata, por exemplo, é de fundo emocional. Então eu preciso cada dia mais me especializar. E um nicho desse mercado de cabeleireiro hoje é a terapia capilar. É fundamental para entender os processos de nascimento, crescimento, queda. É uma coisa que a gente observa de forma muito simples é o contorno da cabeça. Nós temos cabelos mais finos. Por que esses cabelos são mais finos, quebram mais fácil? As mulheres às vezes reclamam. Então é buscar entender além da estética, além da beleza. Porque antes a gente olhava para o mundo do cabelo de forma superficial. Como assim? A gente olhava para o cabelo para o embelezamento. Um cabelo Forma separada do corpo, né? Isso. É algo separado do corpo. O corpo é um cabelo. Não, vou tratar o cabelo aqui dessa Isso. forma. O resto do corpo tudo se vira aí. É procurar teus psicólogos, né? Teus psiquiatras para tratar teus problemas. Hoje não. Quem é muito nessa vibe também é o nutricionista, né? O nutricionista, eu conversando com a nutricionista, ela disse, Van, o problema da obesidade, ela é isso aqui, ó. Tá vendo esse gelo aqui? Tava a pontinha do iceberg. Isso. Você já viu o que tem para baixo? Isso. Então isso aqui é só a pontinha, é só o que aparece pra gente. Você tá obeso, você tá fora, você precisa fazer um regime, você precisa fazer uma atividade física, mas isso é só o topo, né? E o restante. São as questões das doenças psicossomáticas que acabam também entrando aí, né, toda essa visão do profissional com relação a quem ele tá atendendo, né? A gente vai pedir a você algumas dicas de aprendizado. Não, eu queria perguntar para ele, não, eu queria falar o seguinte. Pergunte antes. Vamos lá. Eu não tenho habilidade nenhuma essa questão de ser cabeleireiro, não tenho nada, nenhuma habilidade. Mas de repente, agora, depois dessa entrevista. Eu ainda cheguei a cortar o cabelo do meu avô, máquina zero. Eu não sabia fazer corte. É fácil. Muito bom. Vem cá, vou cortar. Mas vamos lá, vou falar sério. Aí, de repente, diante disso aqui, eu resolvi agora ser cabeleireiro. Por onde eu começo? Eu acredito, professor, hoje que o primeiro ponto seria trabalhar num salão, trabalhar com alguém. Foi por onde eu comecei. Eu acredito que a prática ela é muito importante. Começar de baixo, né? E antes mesmo de fazer um curso. Por quê? Às vezes a pessoa ela investe num curso. E lá no curso ela vê que não se identificou, que não tem aptidão, que não é o que ela esperava. Gastou, quebrou a cara. Gastou, investiu e disse assim, não é para mim, não é tão, né? Então, quando você vai num salão trabalhar com alguém ou quando você começa a ver no dia a dia. Então, aquele dia a dia é uma coisa, uma rotina que eu queria ter para minha vida, é algo que é interessante para mim, eu me identifiquei, aí de repente a pessoa olha e diz, rapaz, eu vim trabalhar nesse salão, passou uns dias e eu vi que é interessante, eu vou fazer um curso. E aí ela começa a investir. Porque inicialmente, se ela for trabalhar com alguém, ela não vai investir dinheiro. Ela vai investir o tempo dela. E ela vai aprender de forma prática. Então, eu acredito que seria um caminho, né? Não necessariamente precisa ser dessa maneira. Esse seria um caminho, uma possibilidade. Muito bem. Vamos lá. Eu quero tirar de fato a minha conclusão se eu tenho uma vocação ou não, além desse caminho que você está dizendo aí, né? Nessa deixa aí arretada. Qual seria um outro caminho, assim, na sua opinião,
Ó, isso aqui não tem como falar para você ver se você tem vocação, porque eu acho que Uhum. isso é quase um sacerdócio. Não é brincadeira, não. A maneira, né? Tá, o cuidado. Tem gente que tem uma habilidade, é coisa fantástica, né? De conversando, tal. Fantástico. E é uma terapia não só para quem está fazendo o serviço, mas para quem também está recebendo um serviço. Tem um rapaz lá em São Vicente, ele é barbeiro e tal, e assim, para ele diz, rapaz, que eu livro 5 psicólogos por dia. Tanto do pessoal que vai para lá, como eu também, a gente fica conversando tudo e tal. Esse diálogo, essa interação. Então, assim, para não ficar dúvida nenhuma em relação se aquilo é minha vocação, se é meu sacerdócio, né, dentro dessa profissão, qual seria a segunda opção? Além dessa de trabalhar em um salão para. O curso profissionalizante é o melhor caminho, né? Fazer um curso. E uma coisa que eu acredito e eu considero indispensável é gostar de pessoas. É, o curso, né, é o caminho, e ter a habilidade de estar com pessoas, de gostar de pessoas. Porque não tem como desenvolver um trabalho bem feito nessa área sem gostar de estar com pessoas e de ouvir as demandas e necessidades. Por quê? São inúmeras pessoas, temperamentos, personalidades e com gostos diferentes. Cada pessoa, cada cliente que procura um salão hoje, né, na barbearia também é assim. Cada pessoa tem um gosto, tem uma necessidade. Agora, o caminho mesmo é o curso profissionalizante. Lá no curso, a pessoa vai identificar. E aí, o que acontece dentro do curso, professor? Dentro do curso, ela vai entender: eu sou bom em corte. Hoje, nós temos um mercado que tem os seus nichos, né? Eu sou bom em corte, eu sou bom em alisamento, eu sou bom em coloração, eu sou bom em mechas, eu sou bom em terapia capilar. Então, hoje nós temos salões também que tem um nicho específico. Um cabeleireiro que é terapeuta capilar, um cabeleireiro que ele é colorista. Então, nós temos nichos dentro da profissão cabeleireiro. E isso também ajuda muito. O curso ajuda a pessoa a se definir dentro do mercado, dentro desse mercado. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade. Eu tenho que dizer logo, porque depois, senão não vai passar, tá de rir. Ele disse, eu trabalho com cabelo, então eu tenho que também essa questão das pessoas, eu tenho que gostar das pessoas, eu tenho que, Sim, né? Aí na minha cabeça veio logo a frase: você quer ser cabeleireiro, mas você não gosta de pessoas, vai trabalhar com peruca. Só com peruca, você vai trabalhar só com cabelo, e dá pronto, certo. acabou, o cabelo acabou. E tem mercado para Tem isso mercado hoje. para Tem isso, mas mercado. assim, essa importância de você tá cuidando de pessoas, gente. Sim. De pessoas. Então, não é só o cabelo dela, ela realmente E tem nível de exigência também do cliente, né? Tem cliente que é uma benção, mas tem cliente que é o do borocó. Às vezes a exigência não é nem no produto, é assim, a água está muito gelada. Não, só que eu fiquei me perguntando agora, questionando. O cara já está em dúvida quanto à profissão que ele vai seguir. Ele pega logo de cara, um cara desse, né? Isso aí pode estragar, pode atrapalhar também, né? Aí vai ser o teste. Não é? É. Bom, mas eu queria uma pergunta bem pessoal também em relação a essa questão. Como é que se relaciona trabalho, vida pessoal, igreja? Como é que relaciona tudo isso? Dá tempo. Porque não é brincadeira não, né? É bem desafiador. Existem períodos, né, na minha profissão que a gente trabalha mais, né? A gente costuma falar que a profissão cabeleireira é de sazonalidades. Então, nós temos períodos onde a gente trabalha mais e períodos onde dá para onde nós temos demandas diferentes. Por exemplo, na nossa região, né? Popularmente, nós temos as festas juninas. Então, é um período onde a gente trabalha mais. E a gente, por alguns dias, eu como cabeleireiro, eu abro mão de um lazer, por exemplo, para trabalhar, porque tem uma festa. Então, nos demais meses, dá para controlar e equilibrar isso. E é muito importante ter essa questão dos pilares, como você falou, né? Espiritual, família, social, físico, intelectual. É muito importante isso até para manter a sanidade mental, se manter saudável e se manter no mercado, porque sem saúde não tem como trabalhar, né? Ok, a gente está chegando ao final desse CreusaCast, desse primeiro episódio do CreusaCast, com o tema A Escola como Legado Social e Profissional. A gente tem uma escola nos levando para esses patamares da nossa vida, e às vezes a gente nem percebe isso, né? Mas a gente está chegando nesse finalzinho, e eu queria, né, que você, antes da gente se despedir e a gente encerrar, você deixasse um conselho, né, para quem está se formando agora. Tem a galera do terceirão,
né? A gente tem uma turma aí boa que está se formando. E qual seria o conselho que você dá, você deixa? Qual seria o conselho que você deixa para a galera do terceirão que estão aí, ó, um pé na porta, para fora da escola e um pé na vida adulta? Uau, muito bom. Então, antes de tudo, ouvir os mestres, professores, né, aqui da escola, que tem muito a contribuir e a ensinar, tanto com experiência de vida, já saíram para o mercado de trabalho, já trabalham, realizam com maestria aquilo que fazem, então é ouvir todas as instruções. Eu lembro que quando eu saí do ensino médio que eu fui, eu senti falta de não ter ouvido mais. Eu podia ter ouvido mais e ter aproveitado melhor. Então, aproveitar, professor, esse ambiente da escola para aprender, para ouvir conselhos, para buscar direcionamento. Duas pessoas na vida onde nós temos que buscar conselhos, né? Quem quer o nosso bem, e aqui na escola vocês querem o bem dos alunos. Então, os alunos que ouvirem, e o meu conselho é esse, né? Que eles ouçam de forma assertiva e saibam quem ouvir. Então, conselho, eu devolvi de quem? Aí eu devolvi dos meus professores, que é quem vai me impulsionar. Aí sim a escola vai ser esse trampolim para a vida, esse trampolim de forma positiva. Porque se eu for buscar ouvir em um outro lugar, talvez o direcionamento não seja assertivo. Então, de primeiro momento seria esse: ouvir com escuta ativa, né? Buscando colocar em prática aquilo que escuta aqui na escola. Seria esse primeiro conselho. E sempre buscar o caminho de fazer o que é certo, de fazer o que é correto. O caminho do conhecimento, o caminho do aprendizado. É. Nunca é tarde para fazer o que é certo. E sempre é cedo para fazer o que é errado. Quem falou essa frase na época foi até o professor Reginaldo. Era uma aula de matemática, ele chegou na sala. Professor Reginaldo. Ele chegou na sala, na aula, e os alunos estavam uma bagunça na sala, né? Ele chegou, e aí o pessoal, ele reclamou, o pessoal silenciou, e ele falou: gente, levem uma frase para a vida de vocês. Nunca é tarde para fazer o que é certo, e sempre é cedo para fazer o que é errado. Então, o melhor caminho é o caminho de buscar fazer o que é certo. É certo que não é fácil fazer o que é certo, só que é a melhor escolha. Tá? Nunca é tarde para fazer o que é certo. Aí eu vou complementar, parafraseando: nunca é tarde para andar com as pessoas certas, né? Exatamente. E a goiaba só cai na sua cabeça quando você estiver pronto para fazer o doce. Exato. Ou seja, se prepare. Se prepare, porque só vai chegar a hora certa quando você estiver pronto, né? E agora eu vou abrir o espaço para vocês dois. A gente tá sem café, mas a bebida ainda tem aqui. A questão era um convite para tomar um café. Vamos tomar um café? E a questão Joderson, nesse tomar café, quem você convidaria para tomar um café com você na sua casa, para você ter um conselho, ou retirar, ou conseguir conquistar um conselho daquela pessoa? Quem você chamaria para tomar um café, para lhe dar um conselho? Uau, pergunta muito boa. Eu acredito que hoje uma pessoa que me inspira muito é o Tiago Brunet, com certeza. Tanto de experiência de vida, de escolhas assertivas, de cumprir princípios, né? Os resultados eles vêm congruente com os princípios que eu cumpro, né? É necessário cumprir algumas coisas para que os resultados eles venham. Algumas pessoas elas têm a ideia de que o caminho é inverso. E não é. Primeiro eu faço a minha parte para depois as coisas acontecerem. Então, eu acredito que hoje seria o Tiago Brunet. Tiago Brunet. Eu sou Daniel. Rapaz, eu tenho uma mania de convidar os meus amigos. Os meus amigos. Eu tenho uma mania de convidar os meus amigos. Tá fazendo o quê? Bora tomar um café? Então, o café é uma... Inclusive na sala dos professores. Uhum. Minha agenda é ele. Então, assim, meus amigos, aqueles que de fato são meus amigos, né? A palavra diz que existem amigos que são mais achegados que irmãos, né? Sim. Então, eu tenho uns amigos que são top de linha, como diz a história, e vez por outra, quando a gente está uma massa para fazer uma tapioca, vai fazendo o que? A passadinha aqui para tomar um café, vou comer uma tapioca. Então, eu gosto muito de manter por perto as pessoas que podem manter meu coração sempre aquecido e a esperança, né, sempre otimista. São dias sombrios e
Eu acho que a gente tem que fazer amizades. É possível ter amigos, sim, Sim, desde que você saiba, né, a sua fala foi muito bacana, né, muito bacana, de se rodear de pessoas que possam te nutrir emocionalmente, encorajar. Quantas vezes a gente não está extremamente exato. decepcionado, sei lá, né, sem força para continuar? Não, esquece, levanta a cabeça, vamos lá, vamos lá. Então, eu convidaria os meus amigos para tomar um café. Muito bom. Eu tô perto, daqui a pouco eu vou fazer uma visita muito especial, que é meu pai, e eu convidaria meu pai para tomar um café. Né? Pela questão do tempo, que eu tenho pouquíssimo tempo com ele, e aí para matar essa saudade, para colocar o papo em dia, né? Hoje, se fosse hoje, e daqui a pouco eu vou fazer isso, eu chamaria meu pai para tomar um café comigo. Muito Uau, bem, muito bem. muito Meu bom. pai. E aí a gente chega ao final, né, desse CreusaCast, né? Produção, qual seria a pessoa que você chamaria para tomar um café, produção? E a produção estudou com o João Anderson, hein? Gilmar, Filmes do Brasil, Gilmaker, é a nossa produção. Eu queria agradecer já a você por essa disponibilidade técnica, essa habilidade aí, meu Deus do céu. Se a câmera virasse aqui. Então, assim, é quem dá todo suporte, tá com a gente aqui, dá todo suporte, e estudou com o João Anderson, não foi isso? Estudou com o João Anderson. Quem Exato. você chamaria para tomar um café? É uma pergunta delicada de fato, né? Mas hoje eu acho que eu chamaria, se ela estivesse nesse plano, minha mãe. Ela, sem sombra de dúvidas, com café ou sem café, não alfabetizada, mas tinham conselhos que talvez todos os meus mestres juntos não conseguiram me passar. Então eu contaria Dona Antônia. Com café ou sem café, tem conselho, né? Então, os pais. Mais uma vez, tá? Do outro podcast apareceu vários momentos que a família ela aparece presente nessa formação e agora no final para fechar com chave de ouro, né? A Perfeito. família aparecendo como alicerce para tudo na vida, para as coisas profissionais. Joanderson, Sem muito dúvida. obrigado por você ter vindo aqui, aceitado esse nosso convite, tá? Por poder compartilhar com a gente um pouco da sua vida, um pouco da sua experiência como aluno, né? Como ex-aluno da escola Creuza de Freitas na época, mas hoje é Era em em Creuza de Creuza. Freitas, né? E acredito que vai servir de inspiração para aqueles que venham assistir, certo? Então, meu muito obrigado a você, professor Daniel, meu muito obrigado também pela sua presença, tá? E espero que em outro momento a gente esteja junto aqui também, junto com você, para a gente poder dar outras novidades. Com certeza. E obrigado pelo convite, né? Me senti muito honrado por participar desse momento. O primeiro, hein? Entendendo, é uma honra, muito de verdade, assim, né? E entendendo a importância da escola. E vendo a escola como peça fundamental e indispensável para o desenvolvimento e para o crescimento. Então, é realmente uma honra, né? Eu me sinto muito honrado e grato por esse momento. Ok. Ok? Ok. Obrigado. Show. Valeu, Daniel. Valeu por mais um, Daniel. Vamos aí, Daniel.